Brother, você viu o estilo desse vídeo? Hoje a gente vai falar sobre coisa séria, tudo bom? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os 4 cavaleiros do Estudalipse, de uma aula que eu tinha assistido de um neurocientista. Lá basicamente eu falo sobre alguns atributos muito importantes para todo estudante. Se você quiser colar lá para ver esse vídeo depois pro lápis daqui, é bem importante que você entenda ele para vir pra cá. E outra coisa importante é que tu pegue no mínimo um caderninho, porque meu Deus, o que eu vou falar hoje aqui é realmente importante. Porque hoje a gente vai falar sobre memórias, que é basicamente, querendo ou não, um objetivo de qualquer estudante. Quando você estuda que V quadrado sobre R e aceleração centrípeta, a sua ideia é colocar aquilo na tua cabeça, para você lembrar daquela informação na hora da prova. Você quer criar uma memória. Então o nosso foco aqui é criar essa memória e, claro, ter a capacidade de responder a questão e tudo mais. Mas hoje o foco vai ser especificadamente a memória. Eu vou basicamente ensinar algumas coisas sobre memória para vocês de uma forma bem didática e rápida, e é tudo baseado em ciência. Fechou? Enfim, antes de tudo eu quero dizer que existem alguns tipos de memória, como as declarativas e as não declarativas. No caso das declarativas, você consegue professar elas, falar. Você pode simplesmente dizer: a força resultante centrípeta é mv quadrado sobre r. Pronto, falei. E as não declarativas são um pouco diferentes, porque uma memória não declarativa tem muita coisa acontecendo. Andar de bicicleta, por exemplo, você pode dizer: nossa, você move o pedal. Só que o movimento de mover o pedal, ele é muito estranho, cara. Ele envolve um monte de coisa, uma memória motora, sabe? Não é algo simples. E hoje eu vou explicar pra vocês sobre memórias com foco nas declarativas, porque afinal, os estudantes querem isso, querem se lembrar do conteúdo. Enfim, a gente tem algumas etapas pra você consolidar uma memória, é importante que você entenda. É a codificação, a consolidação, a evocação e a reconsolidação. Todas as etapas são estupidamente importantes. Para começar, vamos falar da codificação. É quando você basicamente recebe a informação e simplifica ela de uma forma que o seu cérebro vai entender, a grosso modo. Eu vou dar um exemplo bem metafórico para vocês, tá? Mas imagine essa imagem de um cara estudando. Teu cérebro vai olhar para essa imagem e vai tentar codificar ela de uma forma um pouco mais simples, como se ela trocasse a imagem do cara estudando pela palavra estudando. Ela colocou em uma linguagem diferente, sabe? Bem, não é 100% literalmente isso que acontece, mas você pode usar essa metáfora para conseguir entender. Depois vem a consolidação, que é quando essa memória é fixada na sua cabeça. É como se você passasse um cimento em um tijolinho. Esse teu tijolinho é a memória. Esse cimento vai secar e a memória vai ser consolidada. Mas para esse cimento secar, a gente depende de outras etapas. Porque isso aqui que eu falei, ok, já pode te dar um entendimento do conteúdo e tudo mais. Só que para esse cimento secar, você tem que colocar algumas coisas em cima dele. Não é tão simples. É um cimento especial. Então aí vem a terceira fase, que é a evocação, que é quando você acaba lembrando daquela memória que você fixou. Por exemplo, lembra da informação do mv quadrado sobre r? O fato de eu ter mostrado essa fórmula pra você dependeu da minha memória. Eu tive que conscientemente tentar me lembrar dessa fórmula pra falar pra você. Então é quando você basicamente se recorda de alguma coisa. E aí vem uma etapa estupidamente importante, que é a reconsolidação, que é quando a memória fica mais forte. E cara, presta atenção nisso que eu tô falando, porque esse momento é importante. Você pode ter a sua codificação e consolidação, só que para você fortalecer a sua memória, você precisa de uma evocação e de uma reconsolidação, para mostrar pro teu cérebro que o bagulho é importante, tá ligado? E se você quiser, dá uma pausada nesse vídeo pra você dar uma raciocinada no nível disso que eu te falei. Mas enfim, vamos continuar. Revisar um conteúdo, tentar ativamente se lembrar daquilo, é literalmente propiciar uma evocação, é se lembrar daquilo. Isso potencialmente pode reforçar a sua memória por intermédio da reconsolidação. O que eu tô dizendo pra vocês é que é muito importante você revisar um conteúdo. E essa revisão há de ser uma revisão ativa, onde você tem que se lembrar com esforço daquilo. Eu vou dar os meus exemplos que eu uso pra reconsolidar as minhas memórias. Primeiro, eu sempre treino o conteúdo que eu estudei. Sim, basicamente se submeter a testes, responder questões de provas antigas, ajuda você a evocar aquele conhecimento. Porque afinal, se você vai resolver uma questão que você precisa da força centrípeta, você tem que se lembrar ativamente daquela coisa, e não pegar o caderno e ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Outra coisa que eu faço são as minhas perguntas de revisão em flash. Eu guardo umas perguntas bem simples pra eu responder bem rápido e recordar do conteúdo. Aí eu tenho um aplicativo que me diz exatamente o dia que eu preciso revisar. E esse meu estilo de revisão segue a curva de Ebbinghaus, que basicamente diz em quanto tempo nosso cérebro esquece as coisas. E outra coisa que eu faço eventualmente é responder as perguntas que eu fiz. Lembra das questões que eu fui lá e usei pra treinar? Então, eu salvo as mais difíceis e respondo elas depois. Todos esses 3 métodos me ajudam a reconsolidar uma memória e me ajudam a lembrar daquilo, que
que é o foco. Então, basicamente, o que eu tô dizendo pra você é que é importantíssimo você se lembrar daquilo, você tentar se recordar. E fazer ali esse exercício, fazer questão, pode ser muito importante nessa jornada. Eu vejo muita gente que faz uma revisão simplesmente indo lá e olhando o caderno. Ok, beleza, talvez você possa se recordar de alguma coisa lá e tal. Só que é muito mais efetivo você fechar o caderno e tentar lembrar daquilo sem olhar a página. Eu também já conheci pessoas que gostam de usar os highlighters pra destacar uma parte do texto com aquele marcador bonitinho amarelo e daí depois. Mas aí você só tá obtendo informação de novo, você não tá lembrando dela, você não tá evocando. E é simplesmente isso. É uma ideia extremamente simples, algo muito fácil de você entender, mas algo que nem todo mundo entende. Eu já estudei por muito tempo sem revisão e, cara, foi horrível. Perdi muito conteúdo. Não revisar, muitas vezes, é jogar o seu tempo que você gastou estudando fora. Então, basicamente, essa foi a mensagem que eu quis passar pra vocês, fechou? O vídeo aí vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Um beijo no MV² sobre 2, todo mundo. Tchau!